Eu vou te ensinar agora a fazer uma maquiagem com as aplicações que foram usadas nos desfiles internacionais para o inverno de 2021. Antes da gente começar o tutorial, preciso te situar como foi usado nos desfiles internacionais. Porque além de você ficar gata, usar essa tendência, é legal você saber, né, você estar informada de como foi usado lá fora. Então, no desfile de Giambattista Valli, essas pedrarias foram posicionadas bem na região dos olhos, inclusive parecia, né, dava a impressão de como se fossem óculos de sol. As pedrarias, elas estavam bem grandes, totalmente ao redor, chegava a cobrir as sobrancelhas. E essa pedraria que eu tô falando pra vocês, por exemplo, em uma das modelos foi toda prateada, então assim, tava bem espalhafatoso. Em Halpern também tava bem chamativa a aplicação das pedrarias, embora não fossem nos dois olhos, tava usando em um dos olhos algumas pedrarias voltadas pro dourado, mais pro tom de alaranjado, eles tinham um mix de coloração, eles não fechavam, né, em formato circular, como a gente viu na imagem anterior, mas trazia essa ideia com as pedrarias bem carregadas também, e também chegava a cobrir as sobrancelhas, também foi aplicado na parte inferior dos olhos. E essa make que a gente vai fazer, ela tá mais voltada pro desfile de Valentino, que ele fez algumas linhas flutuantes, isso é uma tendência que eu já contei pra vocês aqui no canal, então dá uma olhadinha se você ainda não viu esse vídeo das linhas flutuantes. Então teve esse mix de linhas flutuantes com delineado gráfico, alguns traçados pretos com aplicação de pedraria, e foi referenciado no desfile de Valentino que eu trouxe essa make usando as tendências pra vocês. Se você ainda não entendeu por que você precisa acompanhar este canal, eu não sei mais como te convencer. Porque assim, eu trago todas as maravilhosidades usadas nos desfiles internacionais, todas as tendências, tudo que vai bombar pra você de um jeito muito simples, fácil e mastigadinho, só pra você usar no seu dia a dia. Então clica aqui e ativa as notificações e se inscreve. Vamos começar o tutorial. Embora essa maquiagem não seja uma make difícil de fazer, requer um pouquinho de paciência porque a gente precisa colocar esses strays nos lugares mais estratégicos. O primeiro passo dessa make foi fazer o iluminado no canto interno. Eu comecei usando uma sombra branca, tenta pegar uma sombra branca que pigmente bem, tá? Então que deixe realmente o branquinho, não fique praticamente transparente. Eu usei essa sombra aqui com este pincel gordinho de esfumar, é um pincel médio. Por que eu usei o pincel médio para fazer o ponto de luz? Eu preferi ele porque ele abrange uma maior região aqui do canto interno e aí depois você consegue trazer mais luminosidade. Às vezes você coloca um pontinho de luz muito direcionado e não é o que eu quero. Eu queria uma clareada aqui no canto interno que fosse esvaindo para a minha pálpebra. Por isso que eu usei o pincel médio. Agora, se você quiser direcionar o ponto de luz, fazer um detalhe bem certeiro ali, uma concentração maior de luminosidade, aí você pega com um pincel fininho e vai dando pequenas batidinhas aqui, ok? Então, pega a sombra, fecha o olho, ó, e deixa pegar na parte de cima da pálpebra, no canto interno e um pouquinho aqui na parte de baixo também, porque ela vai trazer luminosidade para toda essa região do canto interno. Pode trazer um pouquinho aqui para a pálpebra também. Só tenta não passar muito aqui do côncavo para a pálpebra fixa. Se clarear em cima dos cílios, não tem problema, porque a gente vai passar uma máscara de cílios, então vai escurecer. Prontinho. Agora a gente vai fazer o iluminado abaixo da sobrancelha. Para fazer esse iluminado, eu usei um pincelzinho chanfrado com um pouquinho de iluminador. Como não é uma maquiagem que tem muito brilho, né, embora ela tenha os pontinhos estratégicos aqui de trás, eu quis dar uma iluminadinha abaixo da sobrancelha para trazer essa luz. Eu tô usando um iluminador solto de glitter, eu ando usando bastante ele. E para fazer esse iluminado é só você pegar um pouquinho desse iluminador solto e aplicar aqui abaixo, bem rente, tá? Da sobrancelha. Cuidado para não colocar em cima do pelo, porque se você já tiver com a sobrancelha pronta, ele vai dar uma clareada e aí vai tirar a definição. Então, tenta aplicar aqui abaixo, bem aqui no arco mesmo da sobrancelha. E não precisa trazer até o início, só pega aqui onde a sobrancelha faz essa curvinha, só para criar realmente esse iluminado.
Depois que eu iluminei a sobrancelha, eu comecei a colocar as pedrinhas. Um detalhe sobre os strass. Eu peguei o strass que tem a parte de baixo reta. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque tem alguns que tem aquela pontinha pra baixo e aí não vai dar tão certo pra você colocar, porque a pedra ela não vai ficar chapada na pele. Ela vai ficar meio tortinha. Então vai dar pra ver o fundo do strass. Então quando você for usar, o ideal é que você pegue um strass assim. E aí o que a gente vai fazer? Vamos colar esse strass com cola de cílios. Só que eu comecei fazendo o canto externo. Então eu fiz como se fosse um delineado de strass. Eu colei as duas primeiras pedrinhas e aí depois... Vamos por partes e aí eu falo pra vocês o que eu fiz depois. Vamos lá. Primeiro pontinho estratégico, pega uma colinha de cílios e faz 2 pontinhos como se fosse um delineado bem arrebitadinho assim, com ele bem pra cima. Ó, o primeiro eu coloquei bem rente aqui, bem próximo do canto externo aqui dos cílios. E depois eu fiz na diagonal pra cima o segundo pontinho. Aí pega o strazinho e você vai colocar o strass bem no pontinho branco da cola. Se ele vier, né? Pronto. E aí você pode ajustar ele com essa pontinha aqui, ó. Se você exagerar na cola, você pode tirar o excesso com o outro lado do pincel ou com algum outro pincelzinho pequeno que você tenha. Agora a gente vai fazer mais um pontinho aqui. Lembra que é da diagonal bem inclinadinho. Mede sempre, tá? Os dois lados também, pra não ficar torto. Tenta não fazer tão afastado para esse delineado gráfico que a gente vai usar aqui, e desse lado também, não ficar tão grandão. Pega com a pontinha do pincel e coloca em cima da bolinha de cola. Não precisa deixar tão junto, mas tenta não deixar tão afastado também. Agora, em vez de fazer o terceiro pontinho e colocar o próximo strass, a gente vai fazer o delineado gráfico. Por quê? Porque quando a gente colocar o strass, a gente vai botar bem na junção das linhas do delineado gráfico. Então, quando eles se unirem, né, os tracinhos se unirem, é onde a gente vai colocar essa terceira pedrinha. O traço para fazer o delineado gráfico é bem fininho. Eu tô usando um pincel em disco de delineado. Ele é bom porque você faz o traço, ele fica bem pretinho e sai uma linha bem fina. Então o ideal é que não tenha essa linha grossa para fazer o delineado gráfico para ficar mais delicado, porque as pedrinhas são bem pequenas também. Agora é a hora que você precisa medir bem certinho os dois lados para não fazer um delineado mais para cima, outro mais para baixo, ou um muito inclinadinho, um mais reto. Então com bastante paciência você replica o que você fez aqui. Eu peguei bem rente aqui as pedrinhas e depois eu trouxe pra dentro. E daqui, em vez de trazer ele pros cílios, eu fechei. Agora a gente vai fazer o terceiro pontinho. Agora é mais fácil, né? Porque como a gente já fez o delineado, é só dar um pontinho de cola aqui na quininha, onde os pontinhos se encontram, né? Os tracinhos se encontram. E pegar o strass e colocar. Cuidado para o strass não cair se você estiver fazendo com ele contado. Por quê? Porque aconteceu isso comigo. E sorte que eu tinha mais lá no meu quarto. Senão, ia ficar um lado com mais strass do que o outro. E cai o tempo todo, porque é muito delicadinho, assim, para colar. E eu não tô usando de silicone. Talvez o de silicone possa ser que fixe melhor. Eu não vou dar certeza porque eu nunca testei. Mas pode ser que sim. De qualquer forma, toma cuidado para você não perder as pedrinhas e ficar com um lado realmente diferente.
pressiona com a pontinha aqui, ó, pra colar bem na pele. Esse terceiro, ele fica quase que sumido, mas aí a gente vai colocar mais um aqui só pra dar mais um charmezinho. Mesma distância que a gente fez esse aqui, a gente vai fazer aqui. Meu Deus, gente, que cabelo é esse? Na mesma distância que a gente colocou a outra pedrinha e fez essa divisão, a gente vai colocar um extra pra fora do delineado gráfico. Pra fazer aqui no canto interno, eu usei 2 sprayzinhos, porque assim, como é uma make que não tem muito brilho, né, a gente quer só trazer um toque dessas aplicações que foram usadas lá fora, nos desfiles, eu trouxe 2 pedrariazinhas aqui também no canto interno, trazendo pra baixo, pra dar esse ar meio gateado, sabe o Fox Eye, que tem aquele puxadinho aqui? Gente, esse monte de barulho é porque estamos em pandemia e todo mundo dentro de casa, então vocês vão acabar ouvindo muitos barulhos. Então, a mesma coisa do Fox Eye, eu trouxe ele com aquele olhar mais gateadinho, né, meio que raposa assim pra baixo. Eu fiz isso com os strays pra também dar essa impressão de olho alongado e inclinado. O primeiro ponto eu dei aqui no canto interno, em cima mesmo do ponto de luz que a gente fez e bem próximo ao canto da lágrima. Tenta não colocar ele muito para baixo, o mais próximo e retinho possível daqui do cantinho da lágrima, tá? Pra ele ficar bem alinhado e depois que a gente vai descer com a próxima pedrinha. Agora a gente vai fazer o segundo pontinho aqui, mais ou menos. Não precisa colocar muita cola, tá? Pra não ficar esborrando, porque essa pedrinha é bem delicadinha, ela é bem pequena. E se você quiser colocar também algumas pedrinhas maiores pra fazer uma composição assim mais diferente, mais de textura, também vai ficar bem legal. Eu quis trazer esse olhar mais delicado mesmo, né? Que eu ando fazendo bastante coisa com glitter, então eu quis dar uma quebrada e trazer uma maquiagem mais delicada. Prontinho. Eu achei legal também completar aqui embaixo com 2 pedrinhas de strass. Então eu peguei uma centralizada aqui, eu trouxe o mais pra baixo possível, porque como vai passar máscara de cílios, ia acabar escondendo um pouco esse strass, e eu queria ele bem aparente. Então pega aqui, ó, na metade, mais ou menos onde acaba os seus cílios, dá um pontinho de cola, já dá o pontinho do lado também, ó. Aí você já cola os 2 de vez. Cuidado pra não demorar muito e a cola secar. Dá uma apertadinha assim pra ter certeza que ele fixou. Ó, os strass a gente finalizou e eu costumo usar a máscara de cílios sempre arrastando no olho pra dar aquele olhar mais pesado, mais dramático. Mas dessa vez, como eu quero as pedrinhas bem em destaque, eu vou aplicar com muito cuidado a máscara de cílios, com a mão muito levinha, porque aí não vai ficar arrastado, vai colorir apenas os cílios mesmo. Então quando você não quiser que fique aquele borradinho, é só você ir trazendo com calma e apertando aqui, tocando os cílios, que ele vai pigmentando sem borrar embaixo. Aí você pode usar a pontinha do aplicador para poder espalhar os seus cílios e ficar mais separadinho. Pode trazer aqui também, tá, para o canto interno, para ficar bem marcado os cílios inferiores. Assim ele dá o aspecto de cílios separados embaixo. Para aplicar os cílios postiços, eu também gosto de fazer uma camadinha, né, uma camadinha mais grossinha de máscara de cílios nos cílios superiores, porque ele dá uma sustentação melhor na hora de colar os cílios postiços. Aqui no canto interno, eu gosto de trazer com um pincel retinho pra cima, pra poder pintar sem borrar em cima. E aqui eu já deixo ele de lado, né, pra conseguir pegar mais cílios de uma vez. Economiza um pouco de tempo, né. Ó, pode trazer ele pra cima, cuidado pra não ficar tão rente a raiz pra não borrar. Que hoje a gente quer uns cílios mais clean, sem muito detalhe, pra realmente essa pedrinha se destacar na maquiagem.
Pra falar a verdade, se eu tivesse com uma máscara de cílios bem porreta, eu deixaria só os cílios bem caprichado. Mas as minhas máscaras estão na minha casa em São Paulo e eu estou na casa da minha mãe. Então eu só tenho essa daqui que deixa ele bem discretinho. Mas tem algumas com muito volume que ia ficar linda aqui, você nem precisaria colocar cílios postiços. Não precisa caprichar muito na máscara de cílios agora, porque a gente vai colar os cílios postiços. Então é meio que desperdício. É só pra ficar com os cílios mais pegajoso, mais duro, pra dar uma sustentação melhor na hora da gente colocar os cílios postiços mesmo. Antes da gente colar os cílios postiços, pega de novo a sombra branca, dá uma batidinha nela e traz um pouquinho pro meio da pálpebra, só pra dar uma clareada. Assim. Eu vou aplicar uma colinha branca, que é a que eu tenho aqui, sempre naquela linha dos cílios, na raiz, aqui ó. E cuidado pra não pegar nos pelinhos dos cílios, tá? Então passa só nessa linha mesmo que tem. Sopradinha para agilizar o processo, que a gente não tem a vida toda. Dá uma viradinha nele para ficar bem curvadinho assim, ó, em modelinho de U. Como se fosse um, você pode fazer assim também. E posiciona os cílios primeiro no centro, bem rente aos seus cílios mesmo, bem em cima, e depois no canto externo, você pode ir apertando assim com as mãos, e no final você aperta no canto interno. Primeiro no centro, depois canto externo, depois canto interno. Prontinho, make finalizada, te espero no próximo vídeo.